Rapunzel pensa que o Benya é muito bobo. Depois de dizer que ela podia fazer o que quisesse, fez ela se sentir preocupada. Vendo a Rapunzel suspirar, uma mulher pergunta se ela está cansada. Rapunzel responde que estava apenas pensando em algo e pergunta se ela escolheu seu vestido. Só que essa é a Valentina? Meu Deus, ela está tão diferente que eu nem reconheci. Valentina responde que sim. Graças a Rapunzel, ela tem algo em mente. Mas Rapunzel tem certeza disso? Confusa, Rapunzel pergunta sobre o quê? E Valentina responde que não pensou que seria convidada para o banquete. Rapunzel até deixou ela pegar um vestido emprestado, já que ela não teve muito tempo para se preparar. Mas e se ela foi expulsa do banquete por ser plebeia? Rindo, Rapunzel diz que, nesse caso, ela acha que vai ser expulsa com a Valentina também. Ela então pede que a Valentina não se preocupe e pergunta se ela poderia ajudá-la a escolher um vestido. Valentina diz que talvez Rapunzel devia perguntar a um design profissional que a tem na nobreza. Mas Rapunzel diz que não é uma nobre. Além disso, ela realmente odeia esses estilos antigos. Valentina diz que isso é verdade. Nenhum daqueles vestidos tem uma espécie de roupa íntima rígida projetada para segurar a saia. Rapunzel diz que é claro que não, pois o Benya nunca deixaria ela andar por aí com um vestido grande com o qual ela teria dificuldades. Valentina então sugere que ambas experimentem o que elas querem e contem uma a outra como ficou. Afinal, seria uma pena deixar aqueles vestidos pendurados ali. Rapunzel acha essa uma excelente ideia. Assim, elas vão até o vestiário. Depois de um tempo, Valentina aparece em um vestido verde, enquanto Rapunzel aparece em um vestido rosa. Valentina diz estar sem palavras, e Rapunzel comenta que ela poderia até começar a socializar na alta sociedade. Valentina diz que deveria dizer o mesmo da Rapunzel, e pergunta o que ela pode fazer para retribuir esse favor. Rapunzel diz que ela não precisa. Ou talvez ela possa fazer um pequeno favor no futuro. Valentina diz que ela pode ficar à vontade para avisar sempre que quiser algo dela. Afinal, esse é o trabalho dela. Rapunzel pergunta se qualquer coisa, o que Valentina confirma. Rapunzel pergunta se ela poderia ensiná-la a atirar. Valentina pergunta por que Rapunzel presume que ela sabe manusear armas. Rapunzel pensa que isso é porque ela é o executivo-chave do clube de Dalos e a irmã mais velha do Ian, o chefe do clube. Mas ela simplesmente responde que porque Valentina saberia. Valentina percebe que então Rapunzel já sabe sobre eles. Ela achou que o Benya esconderia da Rapunzel para que ela pudesse viver em uma bolha. Uma espécie de jardim de flores de contos de fadas. Rapunzel diz que, para ser mais preciso, Benya tentou esconder isso, mas ela descobriu. Valentina diz entender. Mas se o Benya realmente tivesse tentado esconder isso a todo custo, ele teria conseguido manter escondido? Rapunzel diz que o Benya sabe muito bem que não deve deixá-la sozinha em uma bolha de fantasia. Ou, como Valentina disse, em um jardim de flores. Benya ordenou que a Valentina aceitasse o convite dela hoje, não foi? Valentina confirma e diz que porque ele está particularmente preocupado com a segurança da Rapunzel. Mas é claro, ela duvida que haja alguém louco o suficiente para tentar flertar com a Rapunzel no banquete. Rapunzel comenta que a Valentina não parece muito feliz com a tarefa que o Benya atribuiu a ela. Valentina diz que não pode dizer isso. Não importa a tarefa que ele dê a ela não pode questionar com base em seus sentimentos ou preferências. Rapunzel pensa que ela diz isso, mas os sentimentos dela estão claramente transbordando. Só que ela comenta que pode ver que eles dois confiam no outro, e Valentina ri sem graça. Ela se desculpa e diz que pode ser assim às vezes. Rapunzel diz entender. Ela sabe que deve parecer que é apenas uma garota feliz
apreciando a vida em um jardim de flores. Sem graça, Valentina diz que não quer ofendê-la com essa expressão. É só que ela tende a ter uma visão cínica sobre as coisas devido à sua história. Rapunzel diz que qualquer um pensaria o mesmo, e ela acha que é mais conveniente assim. Valentina diz que o que ela queria dizer é que não há necessidade da Rapunzel aprender a atirar, independentemente se ela morar em um jardim florido ou não, porque ela nunca estará sozinha em nenhuma situação. Mas Rapunzel diz que, no entanto, a primeira noite dela ali deixou uma grande impressão. Valentina se cobre com o leque para esconder a vergonha. Afinal, isso foi um erro da parte deles. Então, ela não pode falar muito sobre isso. Mas se a Rapunzel quer que alguém a ensine a lutar, deve encontrar outra pessoa. Pois se o Benya descobrir que ela ensinou a Rapunzel a matar pessoas, a vida dela poderia estar em risco. Mas Rapunzel pensa que isso não é verdade, pois todos eles já foram contaminados com sangue. E a pessoa que deu o golpe final no Harris naquele dia foi... Rapunzel diz que se é assim que ela se sente, porque elas não mantêm isso em segredo entre elas por enquanto. Valentina questiona se um segredo entre elas, e Rapunzel pergunta se isso não parece emocionante. Aquele que convenceu os outros a matar seus captores não foi ninguém menos do que a Rapunzel. No banquete, todos estão encantados com a beleza da Valentina e da Rapunzel. Valentina ainda está com o mesmo vestido verde que provou antes, mas Rapunzel está com o vestido preto. As pessoas se perguntam quem são essas lindas moças que eles nunca viram antes, e se ela é aquela pessoa. Valentina está impressionada com a grandeza do banquete e com os convidados presentes. Rapunzel comenta que é mais grandioso que os banquetes que faziam quando ela era pequena e pergunta se tem sido assim todos os anos. Meio desconfortável, Fábio diz achar que eles têm mais convidados hoje do que o normal, porque todos parecem estar curiosos. Rapunzel se pergunta se isso é sobre ela. Mas então, Letia chega todo animado. Chama a Rapunzel de querida irmã, mas depois se corrige para a amada design de elite da família Serpente. Rapunzel e Fábio ficam completamente atordoados com isso. Tanto é que o Fábio até grita em mudo. Ela se pergunta se o Letias já está bêbado, pois ele soltou isso em voz alta. Como ele já está nessa confusão quando o banquete mal começou? Toda sem graça, ela deseja um feliz aniversário a ele. Só que o chamou de Duque. Ele então agarra ela pelos ombros, enquanto pergunta por que ela está agindo assim. Por que ela está se dirigindo assim? Ela está brava com ele? Rapunzel diz em seu pensamento que esse não é o problema e implora mentalmente que ele mantenha a cara séria. Valentina comenta esperar que as pessoas não vejam assim, o que deixa o Letias bravo com ela. Ele pergunta se ela está com ciúmes da Rapunzel e diz que ela é irmã dele. Valentina está com ciúmes porque Rapunzel tem um afeto dele? Tentando conter a raiva, Valentina diz para ele ficar tranquilo, pois isso nunca vai acontecer. Mas então ele muda de assunto e pergunta para Rapunzel onde está seu presente de aniversário, ao que ela diz que vai entregar para ele mais tarde. Letias diz que hoje é o aniversário dele, e essa é a primeira vez que eles comemoram juntos desde que eles estiveram lá. Rapunzel diz que ele está certo. Então Letias estende a mão e pergunta se ela lhe concederia a primeira dança do seu aniversário de 24 anos. Com um sorriso, Rapunzel pega a mão dele, aceitando o pedido. Todos estão dançando alegremente pelo salão, inclusive a Rapunzel e o Letias. Todos parecem deslumbrados vendo eles dançarem, e Letias comenta que aqueles idiotas simplesmente não conseguem tirar os olhos dela. Rapunzel diz que deveria dizer o mesmo sobre ele. Letias pergunta se ela ainda se lembra do que ele ensinou naquela época. Rapunzel pergunta como ela poderia esquecer. Além disso,
eles também ensinaram ela a dançar na escola. Letias comenta que achava que a mensalidade deles fosse extremamente cara, mas pelo visto, eles fizeram algo certo. Ele então pergunta se ela foi em muitos bailes lá. Rapunzel diz que só algumas vezes, e o lembra que escreveu sobre eles, dizendo que eram chatos. Letias diz não se lembrar, ou talvez essas cartas tenham sido roubadas. Rapunzel fica surpresa com essa possibilidade, mas Letias pede que ela não se preocupe. Provavelmente foram apenas os empregados que estavam muito curiosos sobre ela, então interceptaram algumas cartas e as leram em segredo. Rapunzel fica em pânico, pois ela escreveu todo tipo de coisa. Então ela pergunta se eles ainda estão trabalhando na mansão, mas Letias diz que eles estão mortos. Para baixo, Rapunzel diz entender. Ela se perguntava o que aconteceu, mas agora se sente mal. Era isso que ele achou que ela diria? Ela diz que ele não vai enganar e pergunta se eles estão na mansão ou não. Letias cai na gargalhada, enquanto diz que apenas os demitiu. Eles deveriam saber que não se mexe com esse tipo de coisa. Rapunzel pergunta quando isso aconteceu, ao que Letias responde que no ano passado. Mas pergunta se eles podem parar de falar sobre coisas sombrias. Mais importante, ela tem certeza que tem um presente para ele? Rapunzel responde que é claro. Agora que ela pensa sobre isso, a noiva do Letias também deveria estar ali, mas Rapunzel não está vendo ela. Então ela pergunta a ele onde está a noiva dele. Letias diz que ela tem razão, então ele vai apresentar a noiva a ela. Lá no fundo da multidão, vemos uma menina com vestido amarelo e Maria Chiquinha, que o Letias chama de Alfonsina. Ele pergunta se ela lembra que ele disse que apresentaria a ela alguém hoje. Então apresenta a Rapunzel, aquela de quem ele falou. Rapunzel diz que é uma honra conhecê-la. Depois ele apresenta sua noiva, Alfonsina. A Alfonsina diz que ouviu muito sobre ela, mas Rapunzel parece estar um pouco desconfortável. Alfonsina não tem apenas um estilo horrível, como ainda parece quase grotesca. Quem poderia tê-la arrumado de propósito, com tanta má intenção? Rapunzel realmente espera que não seja o caso. Mas poderia ser ela? Empolgada, Alfonsina diz que a Rapunzel é realmente linda. Rapunzel agradece, mas diz não ser tão bonita quanto ela. Então pergunta por que ela está sozinha e se está se sentindo mal. Meio desconfortável, a menina diz que estava apenas esperando seu amigo. Rapunzel reflete sobre isso, enquanto olha as mulheres falando que a Alfonsina está tão brilhante como sempre, mas com um tom de deboche. Rapunzel pensa que elas nem sequer se preocupam em falar baixo. O fato de ela ser filha de um conde e noiva do Duque Serpente já deve ter feito dela o centro da alta sociedade. É porque ela é muito tímida e as pessoas podem entender isso mal? Ou é por causa do seu senso de moda que não reflete seu estilo? Talvez sejam ambos. Mas nenhum amigo decente teria deixado a Alfonsina arruinar sua bonita aparência assim. Isso pegou Rapunzel de surpresa, mas pode tornar as coisas muito mais fáceis do que ela esperava. Reparando em quão pensativa a Rapunzel está, Letias pergunta se tem algo incomodando ela. Rapunzel sorri de forma sombria enquanto chama Letias, o que faz ele se perguntar se fez algo errado de novo. Então ela diz não acreditar que ele deixa a noiva dele sozinha. Suando de nervoso, ele diz que estava preocupado que a Rapunzel não estivesse acostumada com tais banquetes. Ela diz que foi indelicado a parte dele fazer isso, mas Alfonsina tenta defendê-lo, dizendo que não se importa nem um pouco com isso e nunca pensaria isso. Mas Rapunzel empurra ele, dizendo para eles dançarem juntos agora. Assim, os dois se veem frente a frente um do outro. Letias pergunta se eles deveriam ir, o que Alfonsina concorda. Assim, eles dois começam a dançar.
e Rapunzel fica os observando de longe. Ela pensa que eles realmente ficam bem juntos. De repente, uma mulher se aproxima, e Rapunzel fica surpresa ao ver que é a Adriana, uma mulher de cabelos brancos e olhos rosa. A mulher, enfim, parece notar nossa prota, que diz que ela deve ser a Adriana, mas se pergunta o que ela está fazendo ali. A mulher confirma ser a Adriana, e com um sorriso diz ser um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ela é Rapunzel, e diz ter visto a dança dela mais cedo. Disseram a ela que a Rapunzel era muito talentosa, e que ela é responsável pelos designs do novo hotel. Parece que o Duque Serpente está em boas mãos. Rapunzel diz ser grata por poder colocar suas humildes habilidades em uso. Mas ela pergunta quem a Adriana está procurando. A Adriana explica que estava tão concentrada na dança que acabou perdendo seu amigo, que estava lhe esperando. Ela se empolgou muito porque fazia muito tempo que não ia a um banquete. Rapunzel pergunta por que a Adriana não tem ido a banquetes. A Adriana diz ter certeza que a Rapunzel sabe que a mãe dela está doente, e é por isso. Rapunzel pensa que isso é estranho. Ela sabe que a Duquesa Park, mãe da Adriana, ou melhor, madrasta dela, está de cama há vários meses, e começou muito antes da Rapunzel voltar para lá. Ela também sabe que a Duquesa não tem muitos dias de vida, mas de acordo com o romance, a Duquesa não foi uma boa mãe para sua enteada. Na verdade, havia rumores de que ela também tinha envenenado o Duque. É claro que os boatos tendem a ser exagerados, mas também pode ser que tinha uma razão secreta por trás disso. Mas uma coisa era certa: elas não tinham um bom relacionamento. Então Adriana está realmente triste com isso? Mas de qualquer forma, Rapunzel não pode ficar ali parada sem fazer nada. Então ela está procurando seu lenço, quando alguém chega perguntando se ela fez isso. A Adriana chama o menino de Juan, mas o menino continua a perguntar se a Rapunzel fez sua irmã chorar. Esse é Juan, o meio-irmão da Adriana. A Adriana diz que ela não fez nada disso, mas é interrompida pelo irmão, que diz que vai cuidar disso. Todo afrontoso, ele pergunta quem é a Rapunzel. Ele imagina que ela pensou que podia mexer com a irmã dele só por causa da aparência. Rapunzel pensa que ele não parece se importar em atacar completos estranhos. O menino pergunta se ela tem alguma ideia de quem é a irmã dele, e a comoção começa a chamar a atenção das outras pessoas. Juan manda ela parar de olhar e dizer alguma coisa, enquanto Adriana tenta dizer que não foi isso que aconteceu. Foi ele quem chegou atrasado ao banquete, então por que está sendo tão grosseiro? Depois ela se desculpa com a Rapunzel, dizendo que seu irmão pode ser... Mas é interrompida por alguém estrangulando seu irmão. É o Letias, que completamente furioso pergunta se ele tem algum desejo pela morte. Juan tenta dizer que aquela mulher mexeu com a irmã dele, mas Letias apenas joga ele longe, enquanto pergunta quem ele pensa que está tentando enganar. Apesar de estar se tremendo todo devido à falta de ar, Juan começa a rir, e então provoca Letias, dizendo que talvez ele seja aquele que não consegue ver as coisas corretamente, porque só tem um olho. Duque Serpente de um olho. Meu Deus, as coisas escalonaram muito rápido. Diversos novos personagens nos foram apresentados, e encontramos um que parece realmente querer morrer. Mas o que vocês acham que vai acontecer a seguir? Letias vai se controlar ou vai dar uma lição no Juan? Enquanto a Rapunzel, ela vai tentar parar esse confronto quase iminente ou vai deixar as coisas acontecerem naturalmente? Deixe nos comentários a opinião de vocês. E não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Compartilhe com aquele amigo que também surta com cada capítulo novo. E se quiser apoiar ainda mais o canal, vira membro. Obrigada por assistir e até a próxima!